Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez, estou aqui para trazer uma palavra de Deus para as vossas vidas. Uma palavra de Deus que sempre nos traz conforto, nos traz segurança. A palavra de Deus, quando ela mesma testemunha de si mesma, dizendo que é eficaz, poderosa, viva e eficaz. E para mim, eu tenho um prazer muito grande em poder estar sendo um canal de bênção para as vossas vidas, bênçãos vindas da própria palavra de Deus. Então, neste momento, eu quero chamar a sua atenção para você também, para mais uma vez, você me acompanhar na explanação desta mensagem que quero trazer para a sua vida com a graça do Senhor nosso Deus. Neste momento, quero aproveitar para saudar a todos meus queridos irmãos em Cristo com a gloriosa paz do Senhor Jesus, particularmente a minha igreja Assembleia de Deus Ebenezer, aqui no estado de Pernambuco, presidida pelo nosso pastor, querido pastor Robenildo Lins Ramos, e em nome dele saudar todos os meus companheiros de ministério, a membresia da Ebenezer e a todos os meus irmãos em Cristo de todas as denominações evangélicas e a todos os cristãos do Brasil e do mundo que estão me dando o prazer de me acompanhar sempre aqui no canal do Pastor Ineu Messias. Quero agradecer aos milhares de amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho que têm nos acompanhado no canal, têm se inscrito, têm compartilhado a mensagem. Continue fazendo isso, porque assim vocês estão ajudando outras pessoas a acessarem, a terem acesso à bendita e gloriosa palavra de Deus. Neste momento, eu quero, portanto, ler um texto na palavra do Senhor nosso Deus, no capítulo 4, versículo 12 e 13 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu convido você que pegue a sua Bíblia e me acompanhe nesse texto tão maravilhoso da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 4, verso 12 e 13 de Filipenses, que diz assim: sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então temos aqui o apóstolo Paulo dirigindo-se àquela igreja na cidade de Filipos. E antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, convém darmos algumas informações pertinentes a esta igreja de Filipe. A igreja de Filipe, ela foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Esta igreja, portanto, ela surgiu de uma visão que o apóstolo Paulo teve quando ele estava querendo ir para outra cidade, e Deus, através do seu Espírito, lá no capítulo 16 de Atos, verso 9 e 10, concedeu a Paulo aquela visão onde ele via um varão dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E a cidade de Filipe fica exatamente na Macedônia. E a cidade foi dado o nome em homenagem ao rei Filipe da Macedônia. Antes chamava-se Crenílides, mas passou-se a chamar Filipos em homenagem a este rei Filipe da Macedônia. E, portanto, Filipe foi a primeira cidade da Europa a receber o cristianismo, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma outra característica, aquela igreja de Filipos era uma igreja majoritariamente formada por gentios. As mulheres tinham um papel, além disso, as mulheres tinham um papel muito importante. Foi lá onde a vendedora de púrpura, Lídia, também aceitou ali o evangelho, aonde Paulo pregou ali à beira do rio, e aquela mulher se converteu ao santo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma outra característica também que tinha aquela igreja, que era uma igreja muito generosa. Paulo, quando se dirige neste versículo aos Filipenses, é reconhecendo que eles, aqui nesse capítulo 4, havia levado donativos para ele quando ele estava preso em Roma. E esse donativo foi levado, segundo os estudiosos dizem, por Epafrodito, que
alguns estudiosos dizem, pelo texto que nós lemos, foi o mensageiro que levou essa carta de Paulo à igreja de Filipe. E a cidade de Filipe, por exemplo, hoje já não existe mais senão ruína. O que existe hoje é a cidade de Filipói, na Grécia, mas a cidade propriamente dita não existe, a não ser o seu porto, que antes chamava, que hoje se chama Porto de Kavala, mas que no passado era um porto de muita influência econômica, mas que hoje existe apenas ruína a própria cidade. Então, portanto, esta cidade teve o privilégio de ser a primeira cidade da Europa a receber a mensagem do Santo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do apóstolo gentil, o apóstolo Paulo, que ia para um outro lugar e Deus encaminhou para esta cidade. E escrevendo aos Filipenses esta carta, cujas características também podemos ver que ela se divide em duas partes, onde na primeira ele dá conselhos para os filipenses serem fortes e serem unidos. E também escreveu essa carta orientando-os para eles terem cuidado com as falsas doutrinas que estavam ali permeando ali entre os filipenses, porque Filipos era uma cidade que, assim como outras ali da Grécia, a Grécia que estava sendo tomada pelo Império Romano, portanto mergulhada na idolatria, mergulhada no paganismo e, portanto, sofrendo a influência de várias doutrinas heréticas. E hoje não é muito diferente. Nós, como cristãos em Jesus, moramos no Brasil, mas estamos inseridos numa sociedade onde existem várias concepções filosóficas, religiosas e várias outras formas de cristianismo, muitos dos quais bem distanciados da palavra de Deus, cristianismo, mas pregando doutrinas completamente estranhas e que, portanto, essa mensagem de Paulo, embora dirigida aos Filipenses no capítulo 4, ou essa carta alertando-os contra doutrinas estranhas, mas serve também para nós. E, portanto, Paulo teve esse cuidado, porque ele não só fundou a igreja, mas ele também teve o cuidado de ensinar a igreja. Há muitas pessoas fundando a igreja por aí afora, mas não tem o cuidado de ensinar, de doutrinar, de exortar os cristãos, os discípulos de Jesus, a permanecerem firmes na doutrina da palavra de Deus. E mais, também não os está ensinando os cristãos a enfrentarem as adversidades da vida. E Paulo, nesses dois versículos que nós temos lido aqui, particularmente no versículo número 12, ele exatamente dá uma explicação para aqueles, um ensinamento, podemos dizer, para aqueles filipenses, falando da própria experiência dele no Evangelho, com Cristo Jesus. E observe o que é que diz o versículo de número 12. O versículo número 12 diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Ou seja, Paulo está aqui dizendo que a sua experiência como cristão, ele aprendeu a estar abatido. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, minha querida amiga, meu querido amigo que está me escutando a palavra agora, será que você sabe enfrentar o abatimento de alma, o abatimento de espírito? Paulo aqui está dizendo que sabe, se está abatido. E Paulo aprendeu com quem a enfrentar os abatimentos da sua vida, que foram muitos. Ele sofreu perseguições, ele sofreu prisões, ele passou por muitas perseguições dos seus próprios irmãos judeus. Então, era um homem que passava por muitas aflições na vida, mas ele disse que sabia estar abatido mesmo nessas situações. Se Paulo sabe, é porque ele aprendeu de alguém. Porque ninguém por si só consegue enfrentar os conflitos espirituais e mesmo os conflitos emocionais se nós não estivermos fundamentados na palavra de Deus. Jesus disse, inclusive, que o homem que constrói a sua casa sobre a areia, quando vir a tempestade, essa casa ela cairá e grande será a sua queda. Mas aquele que constrói a sua casa na rocha, vem a tempestade e a casa não vai ao chão. E nós podemos aprender pela palavra de Deus que a rocha é Cristo.
E se você plantar a sua casa espiritual, que é a sua vida, em Cristo Jesus, quando vier o abatimento, você não cairá. Claro que você chorará. Claro que você achará ruim. Mas, como Paulo achou ruim quando estava passando por aquele momento de muita prova, quando os mensageiros de Satanás os esbofeteavam, e aquilo estava incomodando ele. Mas ele foi clamar ao Senhor Jesus Cristo para que afastasse aquele espírito maligno, quando Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Paulo, portanto, podemos, a partir desse texto, dizer que Paulo aprendeu de Jesus, aprendeu do Espírito Santo de Deus a estar abatido, a enfrentar o abatimento. Mas não foi só isso que ele falou. Ele disse: eu sei também ter abundância. Ou seja, veja agora duas coisas completamente antagônicas. Ele falou em abatimento e agora falou em abundância. Porque há crentes, há cristãos que conseguem ser cristão, crente em Jesus, quando está abatido. Porque ele clama para Deus, ele chora, ele adora, ele pede socorro de Deus. Mas quando ele vive um momento de abundância, quando ele tem o seu emprego, quando ele tem o seu dinheiro no banco, quando ele tem a sua poupança, quando ele tem o seu salário, quando ele tem abundância de coisas na sua vida, aí muita gente não consegue se firmar em Deus. Ouvi muitos casos de pessoas que quando estavam desempregadas, eram muito fiéis na igreja. Mas quando arranjou um emprego, quando melhorou de vida, abandonou o Senhor Jesus Cristo e foi, com o dinheiro agora que tinha, com o trabalho que tinha, gozar os prazeres do mundo. Ou seja, essa pessoa não soube ter abundância. Mas Paulo está dizendo aqui que sabia estar abatido e sabia também ter abundância. Que você, meu amigo e minha amiga, que você mesmo sendo abundante, que você tenha abundância de pão, de dinheiro, de tantas coisas na sua vida, mas você não esqueça de Deus, não abandone Jesus, não abandone o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprenda com o apóstolo Paulo a conviver também com a abundância. Paulo diz aqui assim, ainda: em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Que maravilha de experiência que Paulo aprendeu. Em todas as maneiras, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Paulo, você foi instruído por quem? E de novo nós podemos responder à luz das 13 cartas paulinas que ele escreveu, que ele aprendeu de Deus. E por ele ter aprendido, é que ele agora está ensinando aos filipenses. E olha, quando ele escreveu esta carta, ele escreveu em meados de 63, 64, ele estava preso em Roma. Mas ele estava dizendo para os filipenses, Paulo prisioneiro, que ele estava instruído em todas as coisas, ele estava instruído. Será que você, meu amigo, guardou no seu coração a palavra de Deus de tal forma que você está instruído, que você guardou o ensinamento de Jesus de tal forma que quando vier as adversidades, as lutas e as provas da sua vida, você pode dizer, como Paulo, eu estou instruído em todas as coisas. Em toda maneira e em todas as coisas, eu estou instruído. E Deus quer ensinar a você e a mim a passar por todas as coisas na vida, sem abandonar a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto é possível com Paulo, também foi possível com outras personagens da Bíblia. Foi possível com Jacó, que apesar de ser enganado por Labão, seu sogro, não abandonou a fé em Deus. Perseguido por seu irmão Esaú, não abandonou a fé em Deus. Podemos aprender com José, que passou pela cova, pela escravidão e pela prisão e também não abandonou a sua fé. Ou seja, semelhantemente a Paulo, esses homens que nós citamos aqui tiveram um momento de abatimento, de aflição e de abundância. Porque o José que passou na escravidão, passou na prisão, chegou a governador, mas também não abandonou a sua fé. Agora José viveu uma vida de abundância. Jacó, que foi enganado por Labão, perseguido por seu irmão Esaú, também passou a viver uma vida de abundância com seus 12 filhos. Também não abandonou a sua fé. E que você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão em Cristo Jesus, saiba servir a Deus, seja no abatimento, mas também na abundância. Que você possa, se você
carece, que você não está instruído devidamente, não se envergonhe. Peça a Deus para lhe ensinar, para lhe dar firmeza na fé, para que você possa servir a Deus, seja na abundância ou na escassez, como diz o profeta Abacuque, no capítulo 3, o verso 17, onde ele diz aquele poema maravilhoso, que ainda que o produto da oliveira minta, que falte a ovelha no pasto, o produto da vide, não haja uma situação semelhantemente de escassez. Ele diz, todavia, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É o que Paulo passou, essa experiência que Abacuque também passou. Ou seja, o Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo. O Deus do Velho Testamento que fez com que aqueles homens passassem por essa experiência e permaneceu firme, à semelhança de Jó, que é o maior de todos os exemplos, que perdeu tudo, filhos, riqueza, reputação, mas ele mesmo disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó também, podemos dizer, a semelhança de Paulo, que em toda maneira, em todas as coisas, ele estava instruído a ter fartura, é o que diz o versículo 12, a ter fartura como a ter fome, porque o Jó que um dia teve fartura, passou também a passar por dificuldade, porque ele perdeu tudo, toda a riqueza que ele tinha, mas ainda assim, ele disse aquele texto maravilhoso, ainda que ele me mate, nele eu esperaria. Que você possa ser como o apóstolo Paulo, como essas personagens da Bíblia que eu acabei de citar, para que o Senhor possa se alegrar em você e saber que você continuará firme na presença dele, apesar de todas as provas que porventura possam cercar a sua vida. E Paulo continua aqui dizendo, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Que coisa maravilhosa. E eu sei que muitas vezes nós passamos por esses momentos de dificuldade, de necessidade. Quem nunca passou por problemas de necessidade na sua vida? Mesmo os ricos, que podem ter muito dinheiro, mas têm necessidades, talvez não de ordem social ou econômica, mas têm necessidades espirituais, têm necessidades emocionais, têm necessidades outras que o seu dinheiro, a sua riqueza, a sua abundância de bem, não satisfaz. Somente Deus, só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é quem pode satisfazer toda a nossa necessidade. E por esta razão, neste versículo de número 13, Paulo aqui conclui dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Claro, é preciso ter um cuidado nesse versículo, que se nós citá-lo isolado do contexto desse capítulo, do contexto dessa carta, pode parecer que nós podemos todas as coisas. E só quem pode todas as coisas é o Senhor nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Você e eu não. Agora nós podemos. O entendimento deste versículo 13 é que você pode passar pela fome, você pode passar pela necessidade, você pode passar pelo abatimento, você pode também passar pela abundância, pode todas essas coisas, mas só se você tiver em Deus, porque só Deus é quem fortalece a minha vida e a sua, de tal forma que a força do Senhor, o poder do Senhor nos ajudará a nós não abandonarmos a Deus quando a necessidade vier, quando o abatimento de espírito vier, quando a fome vier, nós teremos força em Deus para continuar sendo servos de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E se porventura falta forças na sua vida, na sua alma, no seu coração, para você passar por essas coisas, faça como receba o conselho desse mesmo Paulo, só que escrevendo agora aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 10 de Efésios, onde ele diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, meu amigo, se você está passando por todos esses problemas que Paulo passou, e ele é sincero em dizer para os filipenses que ele passou necessidade, que ele passou fome, mas ele aprendeu a conviver com essas dificuldades da vida. E por que ele aprendeu? De quem ele aprendeu? Vou reiterar, aprendeu de Jesus. Você quer aprender de Jesus? Você quer aprender de Deus? Então, se você quer, meu amigo, minha amiga, você dê lugar a Deus, como Paulo deu.
Paulo teve um encontro no caminho de Damasco. Jesus, melhor dizendo, encontrou ele no caminho de Damasco para ensinar todas essas coisas maravilhosas que aqui agora ele está ensinando, não só para os filipenses, ele está ensinando para mim e para você. Então, portanto, meu querido amigo, minha querida igreja em Cristo Jesus, aprenda a passar por todas esses aspectos, essas circunstâncias da vida. Sejam elas adversas, sejam elas boas, permaneça firme no Senhor Jesus. E a única forma de permanecer firme nessas duas situações muito antagônicas, de fartura e de fome, só há uma forma de você conseguir fazer isso. É se fortalecendo em Deus, é o que Paulo diz. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aquele que fortalece a Paulo é aquele que quer fortalecer a minha, a sua vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então só através do Filho de Deus, o nosso Salvador, é que você pode ser fortalecido para passar por todas essas coisas que Paulo passou. Reitero, aqueles momentos de extrema dificuldade, mas também de abundância. Porque muitas vezes, vou reiterar, quando nós estamos, com a nossa vida está abundante das coisas materiais, nós também, se não tivermos cuidado, se não vigiarmos, podemos abandonar a Deus, como disse o proverbista lá pelo provérbio 31, que ele não pediu a Deus nem riqueza e nem a pobreza. Não pediu a pobreza para que não venha maldizer o nome de Deus, mas também não pediu a riqueza para não esquecer de Deus, e pediu a porção acostumada de cada dia, como diz Paulo aqui. Ele está abatido e sem ter abundância. Então, meu amigo, neste século 21, de muita dificuldade, de muita falta de fé que vemos permeando infelizmente as pessoas por aí afora, fique neste versículo. Aprenda esta lição do apóstolo Paulo. Aprenda com o apóstolo Paulo. Aprenda com o Espírito Santo de Deus. E aí você poderá dizer, pela fé, posso todas as coisas em Deus que nos fortalece. Deus assim abençoe a sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.